Descobri que meu pai na verdade é meu tio, e que minha mãe teve um caso com o irmão dele, meu verdadeiro pai. Eles esconderam essa verdade feia de mim por 16 anos, então decidi cortar relações com eles de uma vez por todas. Eu, uma garota de 16 anos, vivi com minha mãe de 42 anos e meu suposto pai de 39 anos durante toda a minha vida, mas recentemente descobri que tudo não passava de uma mentira que meus pais esconderam por anos. Nunca tive fotos da minha família ou da minha infância, ao contrário de outras crianças. Todas as minhas fotos existentes foram tiradas depois dos 5 ou 6 anos. Me disseram que perdemos esses álbuns da minha infância em um incêndio que não me lembro pois aconteceu quando eu era muito pequena. Claro, tudo isso é uma grande mentira e eu sei disso agora. Descobri isso em uma visita à casa do meu tio, irmão mais novo da minha mãe, na semana passada. Meus pais não gostavam do meu tio de 33 anos por algum motivo e costumavam me proibir de encontrá-lo a menos que estivessem comigo. Mas meu tio é muito legal e ele comprou o mais novo livro de uma série que eu gosto de ler. Então fui à casa dele na semana passada sem contar aos meus pais. Eu e meu tio sempre fomos próximos ao contrário dos meus pais que sempre foram um pouco distantes emocionalmente de mim. Antes eu não conseguia entender o motivo porque eles pareciam ser próximos da minha irmã. Não dei muita importância porque não era como se eles não se importassem comigo ou não demonstrassem afeto por mim, eles simplesmente mimavam mais a minha irmã. Minha irmã Hailey é apenas 2 anos mais nova do que eu, então antes eu achava injusto, mas depois me acostumei. Amo a Hailey, então não achei necessário falar sobre isso desde que todas as nossas necessidades fossem atendidas. Meu tio concordou em manter minha visita em segredo porque sabia o quanto eu amo ler. Enquanto eu vasculhava sua extensa biblioteca encontrei o que era inconfundivelmente um álbum de fotos na prateleira de baixo, e era óbvio que ele tinha tentado escondê-lo atrás de outro livro. Peguei o álbum e comecei a folhear as páginas enquanto ele fazia limonada para mim, então ele não estava lá para me impedir. Eventualmente cheguei a um monte de fotos que pareciam ter sido tiradas no casamento da minha mãe. Eu reconheci minha mãe porque ela não mudou muito, mas não reconheci o noivo de jeito nenhum. Foi insano para mim naquele momento porque eu sabia com certeza que aquelas eram as fotos de casamento da minha mãe já que eu podia reconhecer muitas pessoas da família dela, mas o noivo que deveria se parecer com meu pai não se parecia com ele nem um pouco. Quando meu tio voltou para o quarto seu rosto caiu ao me ver segurando o álbum e tentou me distrair falando sobre o novo livro, mas essa estratégia não ia funcionar agora que eu tinha algo muito mais interessante para falar. O confrontei e exigi uma explicação sobre por que ele tinha um álbum de fotos que continha tantas fotos da minha infância e do meu passado, incluindo o casamento da minha mãe. Durante toda a minha vida me disseram que não tínhamos nenhuma foto do passado, então isso por si só parecia suspeito, e depois havia diferença distinta de aparência entre o noivo ao lado da minha mãe e meu pai. Depois de muita pressão e discussão meu tio finalmente me contou a verdade. Ele me avisou que não era o lugar dele para contar, mas agora que eu era mais velha até ele achava que eu merecia saber. Eu estava intrigada e não sabia o que esperar, mas o que quer que fosse eu não estava esperando por isso. Até então eu só conhecia o lado da família da minha mãe, nunca o lado do meu pai porque de acordo com minha mãe, meu pai havia sido órfão em uma idade jovem, e os parentes que ele conhecia não haviam expressado interesse em adotá-lo ou ajudá-lo. Então ele não estava mais em contato com eles. Aceitei isso como verdade, mas depois da conversa com meu tio descobri que meus avós paternos ainda estavam vivos e que toda a história era algo que meus pais inventaram para me impedir de descobrir a verdade feia deles. Aparentemente meu pai não é realmente meu pai. Tecnicamente ele é meu tio porque meu pai biológico na verdade era o irmão dele. Nunca conheci meu pai biológico porque quando minha mãe teve o caso e o divórcio foi finalizado meu pai já havia sido diagnosticado com doença do neurônio motor e o tribunal decidiu a favor da minha mãe, concedendo-lhe a custódia total de mim. A família do meu pai não estava disposta a cuidar de mim e meu pai não poderia, não importa o quanto quisesse, então a guarda compartilhada estava fora de questão. Ele tinha direito a visitas, mas minha mãe não permitia que ele me visse com muita frequência, e quando eu tinha 5 ou talvez 6 anos ele já tinha falecido. Tenho algumas lembranças vagas dele, mas nunca realmente o reconheci ou o aceitei como meu pai porque ninguém nunca me contou. A única figura paterna que eu conhecia era meu suposto pai, que na verdade é meu tio. Minha mãe se casou com meu pai há cerca de 20 anos depois de namorarem durante o ensino médio e a faculdade. Como estavam juntos há tanto tempo era natural que se casassem e começassem uma família. Mas aparentemente minha mãe não estava pronta para isso e resistiu à ideia por um bom tempo. Não era meu pai quem a pressionava, mas sim sua família. Ele pedia a ela para ignorar isso, mas ela se incomodava demais e eventualmente não conseguiu lidar mais com sua indiferença, o que levou a muitas brigas entre eles. Minha mãe disse que foi até o irmão dele para que ele pudesse ajudar a resolver as coisas entre eles, mas acabou dependendo dele para mais do que apenas apoio emocional. 4 anos após o início do casamento minha mãe começou um caso com seu cunhado e estava prestes a confessar ao meu pai, mas então percebeu que estava grávida e alguns meses depois disso meu pai foi diagnosticado. Ela finalmente confessou a ele após o meu nascimento e então ele pediu o divórcio e a guarda compartilhada, mas não conseguiu. Ele tentou várias vezes depois, mas seu apelo foi rejeitado por causa de sua doença, então eu nunca realmente pude passar tempo com ele, e ele nunca pôde ser um pai de verdade para mim. Mal me lembro dele para ser sincera. Eu era sua filha com certeza, o que foi comprovado por um teste de DNA. Provavelmente por isso meus pais nunca se sentiram muito emocionalmente conectados a mim, porque eu só os lembrava do meu pai, a quem eles traíram e prejudicaram. Depois a Hailey nasceu 2 anos depois, e
quando completei 6 anos, meu pai biológico se foi para sempre. Então, essa é a minha maravilhosa família para você. Eles fizeram de tudo para encobrir a verdade e garantir que eu nunca descobrisse sobre o que fizeram no passado, mas agora que eu sabia não podia mais olhá-los da mesma forma. Todo o respeito que eu tinha por eles simplesmente desapareceu junto com todo o amor. Eles sempre mantiveram distância emocional de mim e eu pensava que era porque eles adoravam mais a Riley já que ela era mais nova, mas não, tinha menos a ver com ela e mais comigo e minha herança. Depois que meu tio terminou de me contar a verdade, desabei em lágrimas porque parecia que o mundo estava desabando ao meu redor. Não estou brincando, literalmente parecia que a pior coisa que eu poderia imaginar tinha surgido de repente. Sempre fiz desculpas pela falta de conexão emocional dos meus pais comigo e me recusei a considerar a possibilidade de eles me amarem menos, mas como se constatou, tudo era verdade. E a única chance que tive de ter um pai de verdade já havia se perdido há muito tempo. Foi terrível, mas não havia nada que eu pudesse fazer para mudar a verdade. Então decidi que ia sair da casa dos meus pais e ficar com meu tio por um tempo. Não podia mais olhar para meus pais da mesma forma e não acho que eles teriam me contado a verdade por conta própria. Foi pura sorte eu ter descoberto. E agora eu gostaria de não ter descoberto nada na verdade. Tomei minha decisão no momento em que ouvi a história completa do meu tio e pedi a ele para pegar minhas roupas e pertences em casa porque naquele momento eu simplesmente não suportava ver meus pais. Ele concordou e eu não precisei voltar. Mas meus pais ligaram assim que souberam o que eu estava planejando fazer. Eles me disseram que eu não poderia morar com meu tio porque apesar de tudo, eles ainda são meus pais e ainda me amam. Então, em vez de fazer um escândalo por algo que aconteceu há anos, eu deveria tentar ser mais madura sobre isso e considerar mais os sentimentos deles. Eu não podia acreditar que eles estavam me pedindo para ser considerada quando eles foram os que mentiram para mim durante toda a minha vida. Eu poderia ter perdoado a mentira se eles tivessem feito o melhor como pais. Mas nem mesmo fizeram isso e sempre me fizeram sentir inadequada. Como se eu nunca fosse ser suficiente, não importa o que eu fizesse. Então eu desabafei com eles pelo telefone e disse que eles eram mentirosos e péssimos pais e que eu não queria vê-los. Então desliguei e esperei meu tio voltar para casa enquanto chorava minhas mágoas. Meu tio voltou cerca de 1 hora depois parecendo culpado por tudo. Ele se desculpou comigo assim que voltou com minhas roupas, laptop e outros pertences que eu disse a ele estarem em casa. Meu tio disse que sentia muito por ter contado tudo de repente sem me preparar para nada disso, especialmente quando nem era lugar dele dizer algo. E ficou claro que meus pais o tinham criticado por contar a verdade. Ele disse que eu poderia morar com ele por um tempo e pensar no que eu queria fazer a seguir, mas eu pude sentir que a ideia de eu voltar para meus pais estava implícita. Eu não disse nada a ele na época, mas tenho certeza de que ele não ficará muito animado em dividir sua casa e sustentar uma garota de 16 anos até que eu vá para a faculdade. Não gosto da ideia de morar com ele até a faculdade porque é muito óbvio que ele não me quer por perto permanentemente. Ele está fazendo isso apenas por gentileza temporária. Ele me ama e eu amo meu tio também, mas essa situação não é ideal para nenhum de nós. Há muito a se pensar sobre o futuro que eu não levei em conta quando tomei minha decisão. Por outro lado, também não quero voltar para meus pais. Não é como se eles não estivessem tentando remediar a situação, mas posso perceber que seus esforços são realmente meio superficiais e é mais por uma questão de obrigação moral do que porque eles realmente sentem minha falta e querem que eu volte. Todas as mensagens e ligações deles são apenas sobre como é impraticável eu ter fugido em vez de ser uma adulta e confrontar a situação para que eu possa lidar com ela. Eles continuam inventando razões práticas pelas quais eu não posso continuar morando com meu tio como se eu não estivesse ciente dessas razões. Eles nunca disseram uma vez sequer que sentem minha falta, que realmente me querem de volta e que me amam. Eles continuam dizendo que eu preciso agir de forma mais madura sobre isso, mas olá, eu não sou adulta de jeito nenhum. Então como diabos eu deveria agir como uma adulta sobre isso? Nem mesmo faz sentido e honestamente, quanto mais eles ligam menos inclinada me sinto a voltar para eles. Na última ligação deles eles disseram que eu deveria voltar porque isso reflete mal para a família se uma adolescente escolhe morar com o tio em vez dos pais, e só torna a situação desagradável e pervertida. Eu não sei o que fazer neste ponto e sinto que posso estar exagerando, mas novamente, não sei. Sei que me sinto relutante em voltar para meus pais depois de descobrir que meu pai na verdade não é meu pai biológico e que tecnicamente ele é meu tio porque minha mãe traiu. Atualização. Então, passaram-se alguns dias desde que postei aqui ontem. Por frustração pedi ao meu tio para me colocar em contato com um advogado para que eu pudesse pelo menos tentar entender essa bagunça em que me encontro. Acho que ele não estava esperando por isso e pareceu bastante surpreso quando mencionei isso. Eu não consegui mais segurar e acabei chorando enquanto contava a ele como me sentia perdida. Nem pretendia chorar, mas simplesmente não consegui segurar as lágrimas e elas continuaram vindo enquanto eu as enxugava e tentava explicar como me sentia. Já fazia quase 10 dias desde que me mudei para a casa dele, mas apesar de tê-lo por perto e também ter a atenção constante dos meus pais, o que sempre quis, nunca me senti tão sozinha em toda a minha vida. Ontem simplesmente ficou insuportável e desabei na frente dele. Felizmente meu tio foi muito mais compreensivo do que meus pais e ele me abraçou e me consolou enquanto eu chorava. E depois de um tempo ele também estava chorando. Ele me disse que tentou o seu melhor para não me envolver nesse segredo horrível, mas simplesmente não aguentava mais. E quando meus pais descobriram foram cruéis e o atacaram em todos os níveis possíveis. Minha mãe especialmente foi a pior e o chamou de pervertido estranho que queria monopolizar minha atenção. Acho que é a coisa mais cruel que já ouvi porque até agora ninguém nesta família tentou
me ajudar, pelo menos dos meus pais. Então para eles dizerem algo tão nojento me mostrou que tipo de pessoas eles são e como não se importam com ninguém além deles mesmos. Nem sei que tipo de pessoa diz essas coisas sobre sua própria filha e irmão. Tenho certeza de que nem se importariam comigo se não fosse pelo fato de que realmente teriam que explicar minha ausência para os convidados e não poderiam simplesmente fingir ser uma família feliz sem mim. Eles são tão incrivelmente egoístas que é literalmente revoltante. Meu pobre tio também teve que enfrentar as consequências de me contar a verdade e eu de descobrir. Nós realmente éramos as ovelhas negras da nossa família e estou feliz por isso porque não acho que eu estaria satisfeita comigo mesma sabendo que me encaixava com essas pessoas. Pelo menos Riley tem sido ótima para conversar porque ela não menciona meus pais de jeito nenhum. A única coisa que ela disse é que sente falta de ter minha presença por perto, mas que posso levar o tempo que precisar para voltar a ela. Ela especificamente disse a ela, e não a nós, porque sabia que eu não queria voltar para nossos pais. Eles nunca me fizeram sentir amada, nem um pouco, e eu podia ver isso muito claramente agora. Meu tio me disse que eu poderia morar com ele pelo tempo que quisesse e até se desculpou por me fazer sentir que não era bem-vinda aqui inicialmente. Ele se deixou levar por seus próprios sentimentos, mas esqueceu totalmente do que eu estava passando na adolescência, que era muito mais difícil. E se ele fosse um bom ser humano, ele colocaria minha luta acima da dele. O que é o que ele planeja fazer agora? Ele me disse que vai começar a falar com advogados porque não duvida que minha mãe possa tentar algo engraçadinho, mesmo que seja às custas da reputação de seu próprio irmão. É assim que as pessoas pensam baixo dos meus pais. Também houve muitas pessoas nos comentários que me disseram que estou exagerando, mas gostaria apenas de dizer a eles que se pudessem se colocar no meu lugar por um segundo e me dizer honestamente que ainda estariam bem com seus pais depois de descobrir a verdade. Então acredito que eu possa estar exagerando. Infelizmente eles não podem fazer isso, então não acho que eu esteja fora de linha por reagir da maneira que estou agora. Fui enganada a vida inteira e deixada de lado sem culpa minha, então quando descubro a verdade tenho todo o direito de ficar irritada com isso. Atualização 2. Meu tio falou com um advogado e preparou os documentos para me adotar legalmente depois que meus pais abrirem mão de seus direitos sobre mim. Eu contei aos meus pais sobre isso ontem à noite e não correu bem. Liguei para eles para informá-los que era isso que eu queria, mas eles tiveram um acesso de raiva com a simples sugestão e me chamaram de ingrata por ser tão dramática apesar de seus melhores esforços. Melhores esforços? Eles nem me visitaram depois que me mudei, então podem descansar. Eu trouxe isso à tona com eles e é claro, as desculpas começaram a surgir. Eles queriam que eu tivesse meu espaço, então não me visitaram. Mas agora que eu estava exigindo espaço de forma mais permanente, eles tinham medo do que as outras pessoas diriam e de que descobrissem sobre como minha mãe e meu pai eram ambos distinguidos trapaceiros em seu auge. Provavelmente também é o maior e único feito deles. Desde que você não considere o gaslighting da sua filha até o ponto de duvidar se a raiva dela por anos de decepção é válida ou não, então isso seria mais uma competição para eles vencerem. Não me importa se estou sendo dura com eles agora depois das coisas que disseram, eles totalmente merecem isso e muito mais. Eles têm sorte de eu estar fazendo isso em uma plataforma e desabafando de uma forma que ainda protege a privacidade deles em vez de expor suas sujeiras publicamente. Eu poderia escolher expô-los se quisesse, mas isso seria muito baixo para mim. Por isso não estou fazendo. Não terei medo de fazer isso se tentarem algo engraçado. Por isso estou preparada para isso também. Riley não está exatamente feliz com minha decisão, mas ela a respeita e a entende, o que é o máximo que posso esperar porque ela é ainda mais jovem do que eu e se eu não fui capaz de lidar completamente com a situação, seria realmente injusto esperar que ela fizesse melhor. Não guardo rancor dela por escolher viver com meus pais porque não é uma escolha se essa for a única opção dela. Ela me disse que nunca mais poderá vê-los da mesma forma, mas ela sabe que tem que fazer o melhor de suas circunstâncias e não pode simplesmente sair como eu porque meu tio certamente não pode assumir a responsabilidade de duas adolescentes e não tenho certeza se isso será possível legalmente também já que meus pais têm sido decentes com ela. Meu tio e eu demos aos meus pais cerca de uma semana para pensar se querem abrir mão de seus direitos parentais amigavelmente ou se querem levar isso para o tribunal. Deixando-me ficar com meu tio voluntariamente muito melhor para eles porque assim não precisam gastar uma tonelada de dinheiro com um advogado para lutar por um caso de custódia que estão destinados a perder porque eu não quero ficar com eles agora de qualquer maneira. Atualização 3. Ei pessoal, faz uma semana desde a última atualização e estou feliz em informar que 2 dias atrás meus pais finalmente terminaram seus direitos sobre mim. Serei menor de idade por mais 2 anos, mas estou feliz que isso aconteceu porque absolutamente não quero que eles tenham qualquer controle sobre minha vida. Isso aconteceu graças aos meus avós, mas infelizmente não da maneira que vocês esperariam. Eles não se levantaram subitamente por mim, mas em vez disso vieram há alguns dias para tentar me convencer de que eu deveria ser grata aos meus pais, que eles até cuidaram de mim por tanto tempo depois que a família do meu pai se recusou a me aceitar. Eles não falaram com meu tio porque aparentemente o cortaram, mas se concentraram em me doutrinar. Segundo eles, eu deveria ser grata por minha mãe ter me adotado e meu pai me criado, apesar de meu pai biológico ser outra pessoa. Eles achavam que meus pais tinham feito isso por bondade, mas eu sabia que era tudo bobagem. A única razão pela qual eles fizeram isso foi porque precisavam salvar a própria reputação e sabiam que se não me acolhessem meu pai teria certeza de que todos soubessem sobre o caso deles enquanto ele estava vivo, o que ele não fez. Eu sei de tudo isso porque meu tio me contou tudo já que agora não havia mais motivo para manter segredos. Eu disse a mesma coisa aos meus avós, o que levou a uma grande briga entre nós após a qual eles saíram e juraram que fariam com que minha mãe
me expulsasse, como se eu já não tivesse saído por conta própria. As ameaças deles não me assustaram e eu me certifiquei de bater a porta bem na cara deles assim que saíram de casa. Meu tio e eu estávamos ambos bastante exaltados depois dessa discussão porque houve uma quantidade considerável de acusações e xingamentos, mas pelo menos a única coisa boa que veio disso foi que meus avós obrigaram meus pais a desistirem de seus direitos parentais. Então a partir de agora estou no processo de ser legalmente adotada por meu tio e estou bem com isso. A única coisa que talvez sinta falta é de viver com a Riley porque ela me mandou uma mensagem dizendo que foi proibida de falar comigo ou me ver depois disso, mas sabemos que vamos continuar mantendo contato. Certamente nos veremos na escola e talvez não consigamos passar tanto tempo juntas, mas vamos dar um jeito. As coisas serão diferentes a partir de agora, mas estou preparada para tudo. Pelo menos não terei mais pais que nem sequer me amam me colocando para baixo, e finalmente posso ser eu mesma sem sentir constantemente a necessidade de buscar validação deles. Sinto como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros e posso respirar agora depois de muito tempo, e juro que esse sentimento valeu cada lágrima que derramei por causa dos meus pais horríveis.